Então, se você está acompanhando os últimos cultos, nós estamos falando sobre a carta aos Colossenses, a carta de Paulo aos Colossenses. Esse é o 5º domingo já que a gente está falando sobre isso, não sou só eu que estou falando, o Doug ministrou 3 primeiras vezes, eu ministrei a 4ª, a gente teve um intervalo que o Kaká voltou de férias e aí ele ministrou a nossa igreja. E agora a gente vai continuar. Tá? Eu esqueci de falar, mas se você está nos visitando, seja muito bem-vindo. E se você não está nos visitando, seja muito bem-vindo também. O meu nome é Lucas, tá? Sou um dos presbíteros em treinamento. E hoje eu vou estar expondo a palavra nessa noite. Então, só recapitulando de maneira bem rápida, a gente vai falar agora, a gente vai entrar no capítulo 3 da carta de Paulo aos Colossenses. A gente vai falar do versículo 1 até o versículo 17. E nessa carta, é uma carta escrita por Paulo, né, um grande apóstolo de Jesus Cristo, do qual ele não conviveu com Jesus, mas ele teve uma experiência maravilhosa e serviu a Cristo de maneira absurda, assim. Foi um dos grandes pais da nossa igreja, né? Paulo está preso, então ele está dentro da cadeia escrevendo essa carta, e ele está escrevendo essa carta para uma igreja da qual ele nunca esteve. Essa igreja, a igreja que se reunia na cidade de Colossos, é o fruto do trabalho de Epáfras, tá? Que se converteu na pregação de Pedro, mencionado dos 3.000 convertidos em Atos 2:41. E ele voltou para casa, ele tinha saído de Colossos, foi até a pregação de Pedro, e eu não vou falar o lugar porque eu não lembro. E aí ele volta para casa e continua o trabalho do qual ele crê que Deus chamou ele. E a igreja começa a se instituir na cidade de Colossos. Era uma igreja formada tanto por gentios, ou seja, aqueles que não vinham da tradição judaica, que não tinham as leis como prioridade na vida, ou eram povos gregos ou de outras localidades, e também de povos judeus, que criam na lei e todo o povo escolhido pelo Senhor, de Israel e tal. O motivo dessa carta, Paulo escreve a carta para exortar a igreja de alguns costumes errados, tanto judeus quanto gentios, que estavam se misturando dentro da prática da comunidade da igreja. Como a cultura, por exemplo, né? A cultura tanto que vinha da parte judia, quanto da parte das práticas pagãs, que eram muito fortes naquela região. Paulo combate também a natureza pecaminosa. A gente falou isso bastante da última vez que eu preguei, há 2 semanas atrás. E através da obra transformadora de Cristo, após a decisão pelo batismo e a circuncisão, agora no coração, não mais na carne, na pele, né? Paulo combate todos esses problemas, aponta o pecado daquela galera, mostrando as atitudes erradas deles, então as práticas que estavam acontecendo lá. Paulo enumera várias práticas, e ele fala sobre a soberania de Cristo sobre todas as coisas, a qual é o nome da nossa série. E tudo isso ele falou até o final do capítulo 2. Agora que a gente entra no capítulo 3, e a gente vai falar do verso 1 ao 17, ele começa comentando um pouquinho sobre o que foi falado, do versículo 1 ao 4. E após isso ele começa a trazer soluções para todos esses problemas dos quais ele comentou nos últimos 2 capítulos. E de uma maneira muito prática, de atos práticos, né? E aí a gente já pode começar lá no versículo 1. Eu separei esses 17 versículos em 3 partes, onde ele faz do 1 ao 4 uma maneira mais introdutória. Do versículo 5 ao 11, ele vai falar da sua relação com o pecado, então é você sozinho com o seu pecado. E a partir do verso 12, se eu não me engano, até o 17, ele vai falar da sua relação com a comunidade, da sua relação com as outras pessoas das quais estão vivendo naquele momento. Então a gente pode começar lendo, eu vou ler em partes separadas, porque é um trecho longo, e aí a gente vai começar comentando sobre os versículos. No verso 1 ele diz, Colossenses capítulo 3, do verso 1 ao 4. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória.
A primeira palavra com a qual ele começa esse capítulo é portanto. Portanto, na língua portuguesa, é uma conjunção conjuntiva. Bonita a palavra, né? E isso quer dizer o quê? Uma conjunção conjuntiva, ele quer dizer, visto que tudo que nós já falamos, tudo que eu já escrevi nessa carta para vocês já entenderam tudo isso. Então, vocês já entenderam que Cristo é 100% homem e 100% Deus. Vocês entenderam que Cristo é soberano sobre todas as coisas. Vocês entenderam que vocês foram batizados, morreram juntamente com Cristo e foram agora circuncidados com Cristo no seu coração. Vocês entenderam que a lei e todas as regras e disciplinas que vocês viviam hoje já não fazem mais sentido você viver isso somente pela lei. Vocês entenderam que Cristo é o único intermediador entre os homens e Deus. E é Ele que nos dá acesso ao livro Pai. Então, é uma pequena palavrinha que faz subentender de tudo que ele já falou. Eu já falei isso algumas vezes, né? Uma carta não deve ser lida em porções separadas, né? Quando você recebe uma carta, você não lê o quarto parágrafo da segunda página e depois você fecha e vai ler o final. Então, você recebeu uma carta, você lê ela do começo ao fim, né? Então, claro que seriam muitos versículos, é uma carta um pouco longa para a gente expor numa noite só, por isso que a gente divide, né? Mas é por isso que ele fala, portanto, não dá para a gente tirar esse versículo sem entender tudo aquilo que ele já falou nos últimos 2 capítulos. E ele fala, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo. Essa referência, ele se refere ao capítulo 2, verso 12 e 13, quando ele está se referindo ao batismo, né? Ou seja, ao ato prático, a declaração pública da prática do reconhecimento da nossa servidão a Cristo. O batismo é isso, é quando você, diante dos irmãos, diante da sua comunidade, tem o ato, não vou entrar no mérito se é aspersão ou imersão, obrigado, mas é esse ato, você declarar que você se submeteu a Cristo nesse ato prático. E durante toda a carta, Paulo fala muito sobre o imperativo, que é uma ordem, faça isso, mas todo esse imperativo ele é baseado no indicativo, que é uma condição. Então, várias vezes ele vai falar, faça isso, faça aquilo, deixe isso, de maneira de ordem, vocês devem fazer isso. Porém, sempre que ele faz isso, antes dele dar essa ordem, ele tem esse indicativo, essa condição. Que a gente vai falar um pouco mais para frente, qual que é essa condição. A gente vai falar agora sobre isso. O indicativo ele fala, buscais, já que vocês são ressuscitados em Cristo, já foram batizados, então essa é a condição, já que vocês já fizeram isso, então vocês devem buscar ou procurar, se você for olhar no versículo lá, e pensar ou manter as ordens que ele dá, manter os pensamentos nas coisas do alto. Essas são as ordens que ele dá. Então, baseado em que vocês já ressuscitaram com Cristo, então vocês devem fazer isso, né? A ordem é diferente, né? Se a gente for parar para pensar. Deus primeiro faz algo por nós. Foi Deus que morreu na cruz por mim e através do batismo eu reconheço isso. Então, em função disso, eu devo fazer algo. Esse indicativo baseado no imperativo baseado no indicativo é o que difere o cristianismo de toda e qualquer outra religião. Nas outras religiões, a gente tem o dever de fazer algo para que possamos chegar até o nirvana ou possamos chegar até o Deus a qual você busca. E no cristianismo não. O cristianismo não é meritocrático. Deus, na obra da cruz, já fez tudo por você. E você, quando você reconhece essa atitude de Cristo para a sua vida, é aí que você vai buscar, é aí que você vai pensar, é aí que você vai viver de maneira prática. O primeiro imperativo que ele fala é buscar as coisas do alto, né? Onde Cristo vive à direita de Deus. Ou seja, Cristo exaltado, que vive à direita de Deus Pai, ele deve ser o meu foco enquanto eu estou vivendo nessa terra. Paulo fala isso nessa carta, mas isso já foi falado antes de Paulo por Jesus, né? No Sermão do Monte, e se você quiser abrir, no capítulo 6 de Mateus, verso 33, Jesus é muito claro quanto a isso. Quanto buscar Cristo, né? E ele diz assim, Mateus 6,33, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus
e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas a vocês. Essa deve ser a nossa prioridade, o reino de Deus, o reino do qual a gente está buscando, né? Se a gente aplicar no nosso dia a dia, né? Qual tem sido o meu foco durante toda a minha semana, durante a minha vida, né? É o meu trabalho, que eu quero só ganhar dinheiro, é a minha família, no qual eu preciso passar tempo com ela ou não, são os meus amigos, são os meus estudos. Tudo isso não deve ser o nosso foco, mas sim Cristo nessas coisas, né? Uma maneira da gente pensar de maneira prática sobre isso é fazer uma pergunta para si mesmo. Logo que você acorda pela manhã, seja o horário que for, seja a rotina que você tem, qual é o primeiro pensamento que você tem logo pela manhã? É o horário que você tem que chegar no trabalho? É se seu filho fez xixi na cama? É se você acordou no horário e tal? Ou não? Ou é, pai, obrigado, Senhor, pelo ar que eu estou respirando. Obrigado por me acordar mais uma manhã. E de noite, quando você vai deitar na sua cama, depois de um dia, seja cansativo, seja um dia tranquilo, qual é o seu último suspiro? É uma oração, ação de graças ao Senhor? Ou você já está se planejando para o próximo dia e botando foco no trabalho? Hoje é domingo, amanhã é segunda, o negócio vai ser louco, tal. Durante a perspectiva de Paulo, quando ele fala tudo isso, Cristo deve ser o nosso primeiro pensamento em cada atitude e decisão da nossa vida. Da última vez que eu preguei, eu falei algumas coisas práticas sobre isso, e quando eu estava pensando e escrevendo, veio muito forte na minha cabeça uma música do Jesus Adrián Romero. Eu não sei se ele é espanhol, mexicano, enfim. Eu vou poupar vocês, eu não vou cantar a música. E eu vou ler 2 trechinhos da música. Eu não lembro se já foi cantado aqui na Calvary, mas a letra diz assim: que sejas o meu universo, que sejas tudo o que sinto e tudo o que eu penso, que de manhã sejas o meu primeiro pensamento e a luz que entra pela minha janela, que sejas o meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos, que a tua presença e o teu poder sejam o meu alimento. Ó Jesus, este é o meu desejo. Esse cara entendeu o que é ter uma vida prática, uma vida diária de servidão a Cristo como primeiro e último lugar em todos os dias. A gente não tem como dizer se ele vive isso na prática, mas a música fala isso e a gente crê que ele vive isso, né? Continuando, ele vai para o segundo imperativo. O primeiro foi buscar e o segundo, pensai nas coisas do alto. Quando Paulo diz isso, pensar nas coisas do alto, ele não está dizendo que você, ou te proibindo, né, de pensar nas coisas terrenas, vamos dizer assim, né? Ele não quer dizer que você não pode pensar na melhor maneira de administrar o seu salário, por exemplo. Ou pensar qual que é o percurso que você vai pegar para chegar a determinado lugar. São coisas inevitáveis, né? Mas a ideia é que a gente possa analisar esse tipo de coisa natural na perspectiva do alto, na perspectiva de Jesus. Como que a minha união com Cristo vai influenciar nessa tomada de decisão? Tem aquela frase super clichê, né, mas que é real. No meu lugar, o que faria Jesus? Tem até a pulseirinha, as minhas filhas usam uma pulseirinha bonitinha, né? Tá escrito isso aí. Pra gente lembrar disso. As minhas atitudes práticas durante todos os dias. O que Jesus faria se estivesse aqui agora, né? Basicamente, esse versículo diz que todas as nossas atitudes devem ser cristocêntricas. Tudo que a gente pensar, tudo que a gente for fazer, o nosso foco, a nossa intenção tem que ser buscar e viver debaixo da vontade de Cristo Jesus. De maneira muito simples e direta. Continuando para o verso 3 e 4, Paulo mostra como que o mundo, ou os não cristãos, vamos dizer assim, enxergam os cristãos. E ele diz, né, que se morremos com Cristo, nossa vida está oculta. No nosso dia a dia, seja onde você for, na faculdade, no seu trabalho, não existe uma marca visível em você que mostra que você é um cristão. Sei lá, uma auréola, tem aquele sinalzinho do The Sims, não tem. Tá?
O crente, o cara que crê em Jesus, consegue identificar o crente. Ou pelo menos tenta, né? Eu sou um desses. Eu acho muito legal. Quando você olha um cara que começa a fazer coisas que você fala, cara, tem alguma coisa esquisita com esse menino. Eu acho que esse cara é crente. Ele deve estar fazendo isso. Ou ele deixou de fazer isso porque esse menino é crente. Mas o não crente, não. Ele não associa. A sua atitude correta em determinada situação não é associada à obra de Cristo na sua vida. Isso não é claro para quem não conhece. E se você for parar para pensar, eu espero que isso já tenha acontecido com a sua vida, e se não aconteceu, talvez você tenha que repensar, mas assim, você já foi questionado, tipo assim, cara, por que você não fumou um baseado aqui agora com a gente? Aqui, durante a aula que o professor não apareceu. Por que você não bebeu até cair depois naquela festa que você estava? Os não cristãos não associam essa obra de Cristo. E essa é a nossa prática do que Cristo faz em nós, né? E o contrário é muito perigoso, porque se você chegar para um cara que é não cristão e perguntar para ele, cara, o que você pensa sobre os crentes? A primeira coisa é ladrão, basicamente. Roubo, escândalo, traição, as grandes tretas da igreja evangélica, é isso que eles vão saber. É isso que eles vão associar. E Paulo diz que quando Cristo for manifestado, ou seja, quando ele voltar na sua segunda vinda para nos buscar, nesse momento, aí sim, todo mundo, cristão ou não, eles vão ver, opa, esses caras aí pertencem a Cristo. Aí sim, talvez a gente tenha uma auréola, talvez a gente tenha um brilho, sei lá, a Bíblia não é clara quanto a isso, mas nesse momento, todos vão ver e Cristo vai se manifestar juntamente conosco, em toda a sua glória. Cristo nos manifestará com Ele em toda a sua glória, né? Diz o texto. E aí sim, todos irão nos ver, irão nos reconhecer e nos identificar como o único, juntamente com o único Salvador, Jesus Cristo. Nessa parte introdutória, sabendo de tudo isso, e aí ele começa, Paulo entra no versículo 5, e ele vai até o versículo 11, falando como eu falei antes já, né, da nossa luta pessoal contra o pecado. Então, nesse momento, são as minhas atitudes relacionadas àquilo que eu faço. E você pode ler juntamente comigo lá, no verso 5. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. E por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, a linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem e com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre. Mas Cristo é tudo e está em todos. Nessa seção, nesses versículos, ele cita 3 imperativos, ou seja, 3 ordens, 3 coisas que você deve fazer. E mais uma vez, todos eles estão condicionados à obra de Cristo, ao que Cristo já fez por nós. Façam morrer, ou mortifiquem, né? Abandonem e depois não mintam. São ordens claras de coisas que você deve fazer em função da obra de Cristo na sua vida. E o primeiro que ele diz, façam morrer, mortifique tudo o que pertence à natureza humana. Nessa ideia, né, nesse indicativo e imperativo, Paulo está falando para a gente, já que vocês já morreram com Cristo, então façam morrer a sua natureza. É uma natureza que continua com a gente. É uma natureza que não morre quando você escolhe viver para Cristo. Ela não é tirada de você na conversão, né? E é essa natureza que é a origem de todos os pecados. Um dos grandes pais
da igreja, Martinho Lutero, ele falou que o velho homem dele morreria no batismo e ele descobriu que o desgraçado sabia nadar, né? Então, ele continua lá, dentro da gente. Porém, como Paulo explicou no capítulo 2, versos 23, essas atitudes não são... nós não fazemos isso através de regras, nós não matamos essa velha carne através de regras, né? E ele diz lá no capítulo 2, verso 23 de Colossenses. Não precisa abrir, eu leio bem rapidinho. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Muito claro, muito direto. E a gente já falou sobre tudo isso, sobre todas as práticas que o povo judeu fazia lá, com a intenção de refrear esses impulsos, né? Lembrando de que nós morremos com Cristo, e é por isso que nós devemos matar a nossa natureza todos os dias, que vive conosco e é lembrada na nossa mente diariamente. A gente não vai conseguir matar essa nossa natureza através dos nossos hábitos, através das virtudes, das coisas boas que você faz ou que você adquire com o tempo, né? Nem através de uma disciplina, tá? Ou pela lei da qual a gente vive. Mas sim porque nós morremos com Cristo. Ter essa consciência de que você só vai conseguir vencer essa natureza pecaminosa, essa natureza podre que vive dentro de você, com base na obra de Cristo, é o ponto essencial para que você consiga vencê-la. Eu vim de um contexto bastante católico, bastante prático, onde a mortificação da carne era algo extremamente pregado e vivido, né? E isso eu digo desde banho gelado às 6 horas da manhã até o alto flagelo, por exemplo. Eu não cheguei nesse nível, tá? Mas sim, as pessoas vivem e fazem isso. O silício, tá? Assim, não é a referência que você tem do Código da Vinci, tá? O cara não mete espinho na coxa e tal, mas é uma fita da qual diariamente você está lembrando disso, e o alto flagelo não vai cortar suas costas, mas ele vai fazer marcas e você vai lembrar. O fato é que, antes, eu gostaria de deixar claro de que eu não sou a favor disso, tá? Nós, como Calvary Curitiba, não aconselhamos isso, que você se autoflagele para matar a sua natureza pecaminosa. Tá bem tranquilo. Mas mais para frente a gente vai falar o que a gente deve fazer, tá? E dentro desse contexto católico praticante que eu vivia, a gente ouvia muitas histórias de Agostinho de Hipona, que foi um dos grandes pais da teologia. E hoje, quando você olha para esse cara e tudo que ele escreveu, o cara é incrível, né? E tem uma historinha dele. Ele se converteu aos 40 anos, então ele já era mais velho. E conta que ele estava caminhando na cidade, indo de um lugar a outro e tal, e ele reconheceu uma mulher que era amante dele, ex-amante. E a mulher reconheceu ele também, e ele falou, opa, vamos, né, continuar, seguir o barco. E a mulher, Agostinho, e ele ignorou. E chamava de novo Agostinho, e ele, deixa quieto, vambora, desviava, não sei o quê. E aí ela chegou e falou, Agostinho, sou eu. Aí ele virou para ela e falou, pois é, mas não sou mais eu. E virou e foi embora, meu irmão. Porque ele entendeu isso. Ele entendeu que a obra de Cristo na vida dele já não é mais aquele cara. Então não tem mais por que eu conversar contigo. Mudou. Já era. O autor de Gálatas também diz, no capítulo 2, verso 20, ele diz muito claramente assim, fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo que vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, a quem amou e se entregou por mim. Não fica dúvida, não fica sombra de dúvida que é a obra de Cristo a qual vai transformar a sua vida. Em seguida, tendo claro isso, nessa mudança e nessa obra de Cristo que faz em você, Paulo comenta 5 atitudes da natureza pecaminosa, das quais a gente tem que abandonar, né? São elas prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é a idolatria. Dessas 5 atitudes das quais a gente tem que abandonar, 3 estão relacionadas a pecados sexuais.
O primeiro dele que ele fala é imoralidade sexual, ou em algumas traduções diz prostituição. E acredito que é muito claro para todo mundo, não tenho que explicar. Prostituição é quando você paga para ter um favor sexual, ou ao contrário, você vende o seu corpo em função de dinheiro. Isso é prostituição, muito claro. A segunda é a impureza, e a impureza vem da palavra grega porneian. No grego original, é essa palavra que Paulo usa, né? E é dessa palavra que vem a palavra pornografia, tá? Ou seja, ela está relacionada não somente com a prática desses atos envolvendo relacionamento sexual, mas há todo um contexto do qual é encenado, no qual você não está na prática, mas você está observando ou falando sobre e está envolvido nesse contexto sexual, né? O próximo que ele diz é a paixão, né? E se você deixar só na palavra paixão, as traduções mais antigas, a Almeida, por exemplo, diz a paixão lasciva, né? E quando você pega no grego original, ele usa duas palavras, pathos e epitímio. E pathos é uma emoção, tá? Relacionado a uma paixão mais depravada, algo que não é santo ou puro. E epitímio é um desejo desordenado, descontrolado, aquele que domina, que leva você a fazer aquilo que talvez você não queria fazer. Você perde o controle sobre aquilo. Ou seja, é um desejo por algo que vai além do natural, que Cristo criou. Nós, como Calvary Curitiba, nós cremos que o relacionamento sexual deve ser feito por um homem e uma mulher dentro de um casamento debaixo da bênção de Deus. Então, essas palavras, Paulo está falando, recriminando, por exemplo, a prática de um casamento com múltiplos parceiros. Hoje na internet está cheio de gente que está com trisal, quadrisal, sei lá, é um cara e duas mulheres, enfim, é uma bagunça. E é isso que Paulo está falando. Ou a homossexualidade, por exemplo, que era uma prática muito comum na época e hoje está se expandindo demais. Paulo está falando sobre essas coisas. É essas atitudes das quais nós temos que deixar de fazer, de praticar, né? E se for para a gente parar para pensar, essas atitudes eram comuns na época, imagine hoje. No nosso mundo globalizado, né? Quando a gente era adolescente, existia um tráfico para que uma revista indecente chegasse até embaixo da sua carteira na escola. Né? Ou rolava todo, né, paga R$1 para alguém aqui, não sei o que e tal. Hoje, se você não for intencional, você vai estar no grupo de WhatsApp da escola dos seus filhos e um cara vai mandar um negócio vacalhado para você lá. E isso vai chegar na sua cara, isso é jogado, exposto para você de maneira absurda. Assim. Então você precisa de uma... E vendo tudo isso, a gente precisa ser muito prático e declarado sobre isso. E ficar esperto o tempo todo, né? Eu vi um estudo durante a pandemia, eu estava acompanhando um médico que é amigo da família, assim, e ele foi chamado para uma live. E ele falou que o consumo de pornografia ele ativa uma área do nosso cérebro que é a mesma da qual quando você consome drogas. Ele dá uma satisfação, ou um hormônio, eu não vou saber explicar exato, não sou médico, né? E é um processo. Então, você começa com algo leve, com algo, foi só uma fotinho aqui, eu só curti a foto de uma menina, não sei o quê, e aí tudo isso vai aumentando, né? E primeiro que se torna um vício, e você se vê preso e dependente daquilo. E é o tipo de coisa que você não pode deixar o pouquinho começar. Você deve fugir. Você não consegue, um exemplo chulo, né? Se eu tenho problema com isso, eu não vou entrar num prostíbulo para evangelizar prostitutas. Cara, não dá. Eu tenho que fugir disso. Eu não vou passar na frente da banquinha e vou ficar olhando as revistas, eu não vou pecar. Não, vai. Você é ruim. Essa natureza que vive em você. Ou seja, como diz o profeta, fuja, louco. É essa a ideia. Não busque ser forte nisso. Vá para o caminho contrário. Vá para a cruz. E o último que ele fala é a avareza, que é
o amor ao dinheiro, e é o único do qual Paulo diz que é comparado à idolatria. Em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 10, ele diz assim: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. É por isso que Paulo fala sobre a idolatria, por isso que ele compara o amor ao dinheiro à idolatria. E isso é tão sério que Jesus aconselha aos seus discípulos sobre isso, e isso é mencionado tanto em Lucas quanto em Mateus. Lucas, capítulo 16, verso 13, e Mateus, verso 6, verso 24, são passagens das quais são idênticas nos dois evangelhos, a gente lê muito parecido, acho que iguais, tá? E ele diz assim: nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Simples assim. Com isso, eu não estou dizendo que você não possa ter dinheiro. Eu não estou dizendo que você não possa ser rico. Eu acho que ter dinheiro, ter posses, ter bens é uma bênção de Deus. O problema é quando você transforma esse dinheiro no seu Deus. Aí sim. Eu conheço pessoas que são ricas, que têm muito dinheiro, mas que têm um coração extremamente humilde e que servem ao Senhor de todo o coração. E está tudo bem, isso é ótimo. Mas eu também conheço os ricos que são avarentos, que não gostam de dar o dinheirinho ali, que não sei o que lá, e geralmente esses não são os crentes. Né? São os caras que não têm uma prática de igreja. E a pergunta que fica é, ouvindo tudo isso, ouvindo todas essas diretrizes, todas as coisas que devemos, todos os apontamentos que Paulo faz, até aqui, quem tem sido meu Senhor? Quem eu tenho dedicado meu tempo, quem eu tenho acordado e pensado logo pela manhã, quem eu vou deitar pensando? Fica a pergunta para a gente pensar e para você talvez meditar durante a semana e analisar a sua prática do dia a dia com essa pergunta. E essas 5 coisas devem ser mortificadas, devem ser negadas a si mesmo diariamente. Todos os dias você vai ter que fazer isso. E no verso 6 nós temos a razão para isso. A razão de mortificar isso é porque sobre essas coisas, Deus vai, sobre esses, os quais praticam essas coisas, Deus vai derramar a sua ira sobre os filhos da desobediência. Os filhos da desobediência, Paulo está se referindo aos filhos do primeiro casal ao qual Deus criou, Adão e Eva. O qual Deus criou de maneira perfeita para ter o seu relacionamento, e eles desobedeceram e acabaram se tornando os filhos da desobediência. Os filhos da desobediência são aqueles que têm essas práticas no coração como todos, mas não submetem elas à obra de Cristo. Mas Paulo diz que vocês não são mais os filhos da desobediência, pois se submeteram à obra da cruz. Vocês que vivem em Cristo não praticam mais isso. Isso ficou no passado, pois a obra de Cristo está agindo no meio de vocês. É como se Paulo dissesse: se Cristo é para vocês tudo aquilo que eu já falei, ele é a imagem de Deus, ele é primogênito na criação, ele é dono de todas as coisas, ele é o sustentador do universo, ele é o cabeça da igreja como um corpo multifuncional, então vocês não praticam mais essas coisas. Esse é o imperativo na condição da obra da cruz. Continuando para o verso 8, nós temos o segundo imperativo dessa parte: abandonem. Né? Algumas versões mais antigas, eles dizem despojai-vos. Né? E nessa palavra quer dizer, e que o original do grego também quer dizer, significa se despir, se despojar. Ou seja, essas coisas, essas atitudes, são como trapo de imundícia, né? O trapo de imundícia é aquele pano que a mulher nos seus dias de menstruação usava para segurar o sangue e depois ela descartava, que era considerado um pano imundo, ou os trapos que as pessoas com lepra usavam para tratar as suas feridas e depois eram descartadas.
Esses eram os trapos de imundícia. E Paulo está comparando a isso. Se despojar disso, essas coisas horríveis que estão dentro de você, você deve tirar, né? Paulo faz uma analogia com a roupa, né? Desses trapos. E se a gente for parar para pensar, depois de um dia de trabalho, um dia quente, por exemplo, se você trabalha na parte mais braçal, por exemplo, isso vai fazer muito sentido para você. Ou você, como eu, trabalha dentro de uma cozinha industrial, que é quente para burro, e a gente usa a roupa de cozinheiro, que é um tecido forte para aguentar, né, sujeira, e a gente poder lavar com frequência. Você acaba se tornando um tecido que também é quente. E depois desse dia de trabalho, cansado, suado, você chega em casa, toma aquele banhão e bota o pijama limpinho e tem aquela sensação de... Depois você pode perguntar para minha esposa, ela é prova disso. Eu falo para ela que depois desses dias eu falo assim, amor, banho vai ter no céu, cara. Que sensação gostosa. Que delícia que é você tomar aquele banhão, botar uma roupinha limpinha e ficar de boa em casa. E quando a gente pensa nas atitudes, quais são as atitudes, né, das quais a gente tem que se despir e tirar? Paulo fala sobre a ira, mas não uma ira que é a ira pecaminosa. Ele fala da ira pecaminosa, né? Nós temos que nos despir da ira pecaminosa. Porque existe a ira que não é pecaminosa, que é uma ira santa, né? Jesus, quando ele estava no templo, que ele chegou, que a galera estava vendendo as coisas e fazendo um comércio, ele vira, a palavra diz que ele vira a mesa de uma maneira irada. Mas a palavra também diz que Jesus nunca pecou. Então você consegue se irar e ficar brabo com algo sem que isso seja pecado. Salmos 4, capítulo 4, verso 4, a primeira parte do versículo, e é uma referência que Paulo usa em uma das cartas dele também, diz assim, quando vocês ficarem irados, não pequem. Ou seja, é uma ira que geralmente está associada com o pecado, ou seu, ou de outras pessoas, mas é uma ira controlada, talvez intencional. Quando você está no trânsito dirigindo e alguém te fecha e você fica muito brabo, essa ira não é intencional. É algo que sai de dentro de você de maneira espontânea. É essa ira a qual você tem que se refrear e que pode ocasionar consequências muito complicadas depois. Vai que alguém está armado aí, pode complicar para o teu lado. Então, essa ira você deve recriminar. Mas a ira que está associada contra o pecado, quando essa ira santa, essa tá beleza. Ele fala sobre a indignação, da qual nós devemos nos despir, e o reverendo Augustus Nicodemos, ele define a indignação como uma ira politicamente correta. Né? Pô, você tá brabo, cara? Não tô brabo, só tô indignado. Mas é nessa ideia, é algo que está te dominando, é algo que faz com que você se mantenha, não de uma maneira explosiva, mas uma indignação talvez mais longa, que não deixa você fazer determinado tipo de coisa, não deixa você agir. Paulo continua e fala sobre a maldade, e é no sentido de desejar o mal para as outras pessoas. Fala sobre a maledicência, que é falar o mal dos outros, o que geralmente acontece para uma terceira pessoa e acaba envolvendo a fofoca junto. E fala sobre a linguagem indecente, que é o palavrão, né? Mas também, especificamente, nesse palavrão, existem determinadas situações que nós, mesmo quando cristãos, acabamos soltando algum tipo de coisa, né? De maneira intencional, assim, a gente fala. Não deixa de ser pecado, você continua, né, falando palavras torpes, né, como diz a palavra, mas o problema é esse mesmo, quando o palavrão te domina, quando você por algum motivo não consegue deixar de falar, ou esse palavrão acaba se tornando algo usual, e você está conversando com as pessoas e o palavrão é algo que não te incomoda mais. Mas não existe um consenso, isso não é palavrão, né? Talvez exista, mas isso talvez nunca chegou para mim, né? Mas existem coisas que ficam naquele limbo, né? Mas geralmente o palavrão é aquilo que te incomoda, aquilo que, opa, essa palavra aí, não sei se Jesus falaria isso, né? Tiago, no capítulo 3, verso 2 do seu livro, ele diz assim, todos tropeçamos de muitas maneiras.
Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito. E também é capaz de dominar todo o seu corpo. Então, assim, é o tipo de coisa que nós vamos fazer. Paulo é muito claro, Tiago é muito claro aqui. Mas se você conseguir controlar o seu falar o que quer, o que deve ou não deve na hora certa, e conseguir controlar esse tipo de coisa em momentos difíceis, mano, você vai conseguir dominar todo o seu corpo. Parabéns. E no verso 9, não está junto nessa lista, né? Mas Paulo diz, não mintam. Se enquadra também nesse imperativo, nas coisas das quais nós devemos nos despir, né? Nos despir do velho homem na cruz do Calvário e me revestir a roupa nova, a roupa limpinha, é Cristo que vai fazer a obra em mim. Essa é a analogia, né, na troca de roupa. Cristo é a roupa limpinha, é o pijama cheirosinho que você chega em casa. E Paulo finaliza no verso 11 dizendo que não existe exceção para esse tipo de regra. As categorias da qual Paulo menciona ali, talvez a gente pode pensar e aplicar para as nossas tribos de hoje, né? O pessoal que é do anime, o pessoal que é do hip hop, isso é muito claro quando você vive num contexto de universidade ou de escola, né? Onde tem um número de pessoas grande que se encontram no mesmo lugar diariamente e você acaba por afinidade se juntando a algum tipo de pessoas, né? E Paulo menciona alguns dessas pessoas, né? Ele fala sobre os judeus e os gregos, e a gente já falou, né? Os judeus, o povo escolhido por Deus como nação santa, e os gregos são aqueles que moravam lá, mas tinham outras práticas, que são povos diferentes, né? Isso vale para essas duas categorias. Os circuncisos e os incircuncisos, ou seja, aqueles que têm a circuncisão na carne do povo judeu, que tem a marca escolhida por Deus para viver, e os incircuncisos, aqueles que não têm essa marca. Ele fala sobre os bárbaros e cita. Os bárbaros eram um povo que vivia nas proximidades de Roma, mas eles também não eram gregos. Eram tribos que viviam ali perto. E uma cultura inútil assim, né? Mas a palavra bárbaros, ela vem de uma onomatopeia, eu sempre esqueço essa palavra, vem de uma onomatopeia, que é quando você dá o nome da palavra relacionado ao som que ele faz, né? Tipo clicar. A palavra clicar vem do som que o mouse faz quando você aperta o botãozinho, né? E quando esses bárbaros, essa galera vinha e conversava com o povo de Roma, eles só conseguiam entender o bárbaro. E aí ele, são os bárbaros. Ele consegue entender esses caras aí. E acabou transformando o nome dos bárbaros, né? Mas era um povo que vivia na região, mas não morava em Roma, né? E geralmente era o povo que servia Roma com a colheita de coisas, ou pele de animais, ou armas, enfim, né? Eles produziam e vendiam para o povo em Roma. E os citas, que compara, né, os bárbaros e os citas, era um povo era um povo totalmente estrangeiro. Era um povo pagão, né? Não conhecia, mas eles moravam longe de Roma. Não viviam nas proximidades, não tinha essa troca, esse comércio com Roma, né? E o escravo e o livre, muito claro, todo mundo sabe, o escravo é aquele que vivia de trabalhos forçados e não era pago por isso, e o livre exercia uma função remunerada no mercado de trabalho, né? E ele finaliza, né? Mas Cristo é tudo e está em todos. O fato é que em Cristo, todas essas distinções, todos esses povos, morando próximo ou morando longe, tendo afinidade com seu amigo na escola ou não, elas não importam. Todos esses povos, todas essas pessoas devem trocar de roupa e viver nesse mundo uma vida de mortificação do velho homem, independente de onde você vive, independente da língua que você fala ou de que tipo de nacionalidade você tem. Essas regras, essas declarações, essas coisas que devem fazer é para todos os povos, para todo o contexto. E agora partindo para a última parte, do verso 12 ao 17, como eu já falei, Paulo começa a entrar a última sessão da qual eu vou falar, né? Paulo fala da prática da vida em comunidade, ou seja, é a minha relação com as outras pessoas que convivem no mesmo lugar que eu.
Nos próximos versículos, mesmo no capítulo 3, e a partir de semana que vem, vai ser o Matt que vai pregar, ele vai começar a falar sobre alguns pontos mais específicos dentro do casamento, dentro, né, de alguns outros contextos um pouco mais fechados. Mas agora é uma vida de comunidade, talvez até voltado para a comunidade, a igreja, né? E ele diz assim, no verso 12: Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros, com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por meio dele graças a Deus Pai. Obrigado, mano. Portanto, ele começa novamente, terceira parte, terceira vez que ele fala, é o imperativo, a ordem baseada no indicativo de condição da obra de Cristo nas nossas vidas. Vocês são o povo escolhido, santo e amado. Portanto, a obra de Cristo faz com que vocês sejam o povo santo, escolhido e amado. Portanto, como você já se despiu, como ele falou de todas aquelas coisas, do verso 5 ao 11, agora revistam-se, coloquem a roupa limpa e cheirosa, que é Cristo Jesus. Paulo, agora, quando você coloca essa roupa, você deve fazer o quê? E Paulo dá uma lista de mais ou menos 20 imperativos. Porque você se revestiu da roupa que é Cristo Jesus, você deve fazer esse tipo de coisa. E eu não vou comentar cada um deles, mas ele diz sobre compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportar, perdoar, revestir-se do amor. E é muito interessante que esse tipo de coisa, estando revestido ou vestido da roupa que é Cristo Jesus, essas atitudes não podem ser feitas de maneira sozinha, quando você está sozinho. Então a gente pressupõe que uma igreja que tem a obra de Cristo em você deve viver em comunidade. Não faz sentido você aconselhar e ensinar uns aos outros se você vive sozinho, se você vive só na sua casa, se você assiste culto online. A gente entende que foi um período da qual nós tivemos cultos online, não estou falando que estava errado, foi um período, beleza, mas não é o que a gente entende como correto para a igreja. Nós entendemos que o culto dominical, os pequenos grupos, os grupos de conexão, a vida em comunidade é essencial para a obra de Cristo. Ou seja, a igreja precisa viver em comunidade. Pessoas que vivem sozinhas não conseguem viver a plenitude de Cristo como igreja. Porém, entretanto, todavia, quando nós vivemos em comunidade, nós teremos problemas, porque as pessoas são difíceis, né? A ideia é que um bando de pecadores com uma natureza pecaminosa vivendo dentro de você se relacionem de maneira semanal, enfim, compartilhando a vida uns com os outros. E é por isso que Paulo fala, suportai-vos uns aos outros, porque sempre vai ter aquele irmãozinho que exige uma manutenção mais frequente. É um cara que tem talvez uma personalidade muito forte e quer sempre impor aquilo que ele quer, ou sempre quer dizer a opinião dele, mesmo quando não tem nada a ver com a história, mas ele tem que falar. Ou ao contrário, um cara que tem você precisa que ele faça determinado tipo de coisa, mas ele sempre sai de canto e acaba não falando, fica quietinho, você não consegue entender o que está acontecendo. A obra do Espírito Santo pode abrandar esse tipo de coisa. E a gente pode ser que Cristo mude essa pessoa. Mas é muito difícil ela mudar. Porque a personalidade é algo que Deus deu para ela. A criação dela, mano, pode melhorar muito. E de maneira intencional as pessoas podem melhorar.
Mas mudar, não. A personalidade dessa pessoa vai ser sempre a mesma. E não quer dizer que é errado. E é por isso que nós vivemos em comunidade e nós vamos ter que suportar esses temperamentos difíceis, né? Quando Paulo fala perdoai mutuamente, significa que vai ter pecado. Simples assim. Não adianta você perdoar algo se não tem pecado. Nós somos um povo que tem uma natureza pecaminosa dentro de nós e nós vamos errar. E Cristo sabe disso e Ele nos perdoa diariamente, 70 vezes 7 e vamos embora. No verso 15 ele diz que a paz seja juiz em seus corações. Quem nunca sentiu aquele incômodo quando você tem que tomar alguma decisão, seja ela grande ou seja pequena, mas dá aquele, cara, não estou em paz quanto a isso, né? Ou ao contrário também, né? Quando você toma algum tipo de decisão, que é numa situação um pouco complicada, e as pessoas falam, cara, acho que tu vacilou. Ele fala, mano, eu não, acho que não. Eu acho que eu tô certo aqui. É essa paz que Paulo está falando. É essa certeza de que você está fazendo algo certo, embasado na obra de Cristo na sua vida, que vai te guiar, que vai guiar suas decisões. No verso 16 ele fala, habite a palavra em vocês, ensinem e aconselhem. Que vocês consumam, que vocês ouçam, que vocês leiam, que vocês meditem a palavra de Cristo. No contexto da época, o Novo Testamento ainda não tinha sido escrito. Ele estava sendo escrito, tanto que uma carta de Paulo para a igreja hoje faz parte do cânon da igreja, da qual nós podemos ler livremente, né? Mas basicamente essa palavra era do testemunho que esses caras viveram com Cristo e que foi passado de geração em geração, ele estava em processo, né? Então por isso que nós devemos ouvir, por isso que Paulo diz, né? E embasados nessa palavra, nisso que vocês têm vivido em comunidade, que vocês devem se aconselhar e ensinar uns aos outros. Cantem salmos e hinos, louvem ao Senhor dessa maneira. São atos bastante práticos, né? Para a gente viver uma vida de igreja saudável. Tem um tempo de louvor, tem um tempo de oração, aconselhem-se, ouçam a palavra. E no verso 14, e eu entro na última parte para a gente finalizar. Acima de tudo, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Elo é aquilo que liga duas coisas, né? Quando a gente tem uma liga metálica, sei lá, existem metais no ouro que fazem o elo do ouro e grudam ele. Em duas chapas de madeira, quando você põe uma dobradiça, essa dobradiça é o elo entre essas duas chapas e elas se grudam, né? E Paulo está falando que o amor é esse elo. É o amor de Cristo que vai nos unir como comunidade. Primeiro o amor que é o exemplo de Cristo, da sua obra na cruz, o que ele fez por nós, que é uma demonstração de amor da qual a gente nunca talvez vai entender e nunca vai poder fazer igual. E depois o amor uns pelos outros. Demonstrações de amor, de afeto, de carinho, seja com quem for, da maneira que for. É isso que vai nos unir como comunidade. Vai nos ajudar a viver em comunidade. De maneira saudável, né? E para finalizar, eu queria ler o verso 17 novamente, que para mim, de maneira curta, mas muito direta, é um conselho de Paulo que resume quase toda uma vida cristã. E quase tudo que a gente falou, que eu falei 2 semanas atrás e falamos hoje, talvez se resume nesse versículo. E aí eu vou orar, e aí o pessoal do louvor vai ter um tempo de resposta. E Paulo diz assim, tudo o que fizerem, seja em palavra ou seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças ao Deus Pai. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque a tua obra na cruz, Pai, é suficiente para que a gente tenha forças, para que a gente possa lutar, para que a gente possa viver nesse mundo que é caído, que é depravado, que é bagunçado. E eu oro, Pai, pedindo para que nós possamos diariamente, Pai, lembrar e reconhecer, Pai, qual foi essa obra por nós.
o quão grande foi a demonstração de amor que o Senhor tem por nós, a qual nos dá força para nos despirmos das coisas que estão dentro de nós, a qual nos dá força para retirar, Pai, aquilo que vem, que mora, que vive dentro de nós e que é errado e da qual é a consequência da desobediência da Tua criação, Pai. Obrigado pelos meus irmãos que estavam aqui hoje e eu oro, Pai, para que essa palavra lançada gere fruto, para que os corações sejam terra boa para germinar e que isso tudo cresça. Obrigado pela Tua igreja, da qual a gente pode viver em comunidade de maneira, às vezes não tão fácil, mas de maneira da qual o Senhor quer para nós, Pai. Muito obrigado, Senhor.